Galerinha, só avisando rapidinho antes da gente ir pro vídeo, é que agora o Vicezinho tá fazendo live final de semana lá na Kick. Lá a gente tá fazendo reacts, assistindo animes e jogando às vezes. Dá uma chegada aqui na Kick, onde eu tô fazendo lives bizarras. Ai, meu Deus. Então se você puder dar essa forcinha pro Vicezinho, eu agradeço muito. A gente tá fazendo todo final de semana, sábado às 8 e domingo às 2 da tarde. Então tanto a Kick como meus outros canais vão estar aqui na descrição. É só você puxar aqui pra baixo e dar essa fortalecida pro Vice. E agora, fique com o vídeo. Ó o chat, ó. O chat tá bizarro, ó, só bizarro. Eu vi Dragon Ball pela primeira vez em 2025. Bizarro. Do canal Gabriares, que eu já vi uma vez na vida. Eu acho que não é um canal de One Piece, se eu não estiver enganado. Canal de One Piece. Bizarro. Vamos ver se ele sentiu a essência. Ou se ele é da lacração. Seguinte, eu sou um grande fã de Dragon Ball. Ai, meu Deus, ele é fã de Dragon Ball, já tem lá a essência. Você é fã de Dragon Ball? Cadê? Cadê o action figure do Goku aqui, hein? Cadê? Eu sempre adorei jogar os jogos, ver as continuações do anime. Eu não gostei de ver as continuação, não. Os filmes e, claro, todo sábado eu tento despertar o meu Ki pra voar, fazendo passo a passo tudo que o Gohan ensinou pra Videl. E até hoje eu nunca consegui. Apesar de tudo isso, eu acabei percebendo que eu nunca tinha assistido o Dragon Ball inteiro, principalmente o Z. Pô, cara, no Z, cara. Tu nunca viu o Z, cara. Pô, o Guru Saiyajin está decepcionado, cara. Os episódios nunca assisti uma saga do começo ao fim. Eu sei do básico, assim como a maioria deve saber. O Goku é um Saiyajin, ele enfrenta o irmão, morre, depois aparece o Vegeta, o Yantia morre que nem um idiota, eles vão pra Namekusei, tem o Super Saiyajin, 5 minutos que duram 1 bilhão de horas, etc e etc. Mas era só isso. Que medo. Eu nunca tinha ido atrás de consumir a obra como um todo, pra realmente conhecer a história dela. Porém, eu decidi mudar isso. Nos últimos meses eu li Dragon Ball Clássico e o Dragon Ball Z, até o começo da saga Buu, eu ainda não terminei o mangá, e sinceramente, é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Eu quero começar dizendo que eu tenho um pouco de birra com quem tenta diminuir Dragon Ball, falando que ele não tem história. Ah, esse tipo de pessoa, que é isso aqui, ó, grande e grosso. Porque assim, essas duas coisas estão objetivamente erradas. Dragon Ball, querendo ou não, é o anime de lutinha. Ele é quem estabeleceu esse estilo que é replicado em mangás shonen até hoje. E se tratando da história, sim, ela é bem simples. Mas desde quando ser simples é sinônimo de algo ruim? Um tal de Shinjas aí nem te conta. Toda obra precisa ser densa e complexa pra ser boa. E também não é porque você gosta de algo mais profundo, lá ele. Referências ao Shinjas. Você não pode apreciar algo mais simples ou ver valor na simplicidade de uma obra. Eu mesmo, enquanto leio Dragon Ball, tô assistindo Vinland Saga. E olha que surpresa! Eu consigo gostar dos dois. Ai, meu Deus, uma pessoa normal. E as duas obras são excelentes no que elas se propõem a ser. Aprenda, Shinjas, aprenda. E óbvio, você não é obrigado a gostar de Dragon Ball também. Só que ficar nessa infantilidade de tentar desmerecer a obra, só porque ela não aborda temas reflexivos ou Aprenda, fã de One Piece, aprenda. profundos ou complexos ou qualquer coisa assim. Só farpei de graça. Né? Agora, dito tudo isso, vamos falar do porquê ler Dragon Ball foi uma das melhores coisas que eu fiz dos últimos tempos. O primeiro aspecto que eu acho incrível na obra é o próprio mangá. Ler ele é um passatempo maravilhoso, principalmente se tratando do Dragon Ball Z. A forma como ele é estruturado, sem uma quantidade exorbitante de balões de diálogo, sem um exagero de quadros na página, é tudo muito bem pensado, a arte é linda. O Gold é Gold, né? Gold é Gold. E as lutas, meu amigo, você entende exatamente o que tá acontecendo, seus olhos deslizam de painel a painel, e quando você menos espera, o capítulo já acabou e você tá querendo ver mais. É genuinamente uma experiência maravilhosa ler Dragon Ball. Nesse caso aqui aprende Toyotaro, né? Porque tá difícil. O Toriyama era realmente um gênio nesse quesito. E apesar do foco desse vídeo ser o Z, o clássico também vale a pena ser lido. Ele inicialmente tem uma abordagem bem diferente. É mais uma aventurinha bem humorada e, às vezes, meio problemática, mas apesar disso é muito bom. Em questão de lutas, o clássico tem 3 das minhas favoritas de Dragon Ball inteiro, tipo, contando o Z, clássico e sei lá, talvez até o Super quando eu chegar lá, que são Goku vs Tenshinhan, Brabo. versus Piccolo Daimao, Nossa, cinema. que talvez seja a minha favorita, principalmente pela forma como o Toriyama desenha ela, é simplesmente uma aula. Foi por conta dessa luta aí, inclusive, que eu fiz o segundo vídeo mais visto aqui do canal, onde eu tento elaborar o porquê das lutas de One Piece não me cativarem muito. Ai, farpando One Piece, esse cara tem coragem. Pra finalizar,
Eu também gosto muito da luta do Goku versus o Piccolo Jr. Outra cinema. Pra mim, essa daqui é uma das melhores lutas, é a que eu mais gosto. Por mais que a do Piccolo Pai seja melhor. Que fecha ali o clássico com chave de ouro. Mas o clássico também é onde a gente conhece grande parte dos personagens icônicos de Dragon Ball. E como no Z a maioria não tem muito destaque, é bom ler o clássico pra ver como foi o breve momento em que alguns ali tiveram um destaque e até conseguiram rivalizar com o Goku por um certo período de tempo. Agora, voltando pro tema central do vídeo, a segunda coisa que eu acho que o Toriyama acerta muito em Dragon Ball Z é justamente os personagens. Todos são carismáticos, têm personalidade, possuem uma química muito boa um com o outro, a dinâmica entre eles funciona, e além disso tudo, individualmente, eles têm jornadas bem legais. Das novas adições, o Vegeta provavelmente é o maior. Só pra coisar o ponto dele. Uma coisa que eu acho muito foda em Dragon Ball, que é o que fez eu dropar de One Piece, é que, tipo assim, os personagens realmente parece que têm vida, tá ligado? Tipo assim, o Goku da saga Saiyajin não vai ser o mesmo do Goku da saga Buu. Tipo assim, existe uma evolução, existe o personagem, ele errar, ele acertar, ele ser hipócrita, ele lutar pelo aquilo que ele luta. Existem muitas camadas dos personagens, não precisa ser aquela camada de, nossa, olha que berserk da vida. Mas, tipo assim, coisa simples que às vezes faz a gente ter uma empatia com o personagem e falar assim, pô, tipo o Gohan mesmo. A gente zoa aqui e fala, tipo assim, pô, o Gohan virou um inútil hoje em dia. Mas quantas vezes a gente também anda uma de Gohan e fala assim, não, ó, eu aprendi com o meu erro, amanhã eu não vou fazer mais essa cagada. E amanhã a gente tá fazendo a mesma cagada. O que eu fico puto quando eu assisti o One Piece, cara, o Luffy no episódio 1 é o mesmo Luffy do episódio 500. Então, você ficava puto e ficava assim, mano, cadê uma evolução? Tipo assim, eu consiga sentir que eu tô assistindo alguém evoluir na vida. O One Piece eu enjoei por causa disso. Parecia que eu tava vendo um monte de boneco vazio sem alma. Desde que eu era criança, eu ouvia gente falando que ele era um personagem muito melhor que o Goku. Sem contar que o Vegeta é um dos personagens mais fodas já criados da ficção. Lendo o mangá, eu devo dizer que essas pessoas estavam corretíssimas. O Zoro e o Shanji evoluíram? O Zoro eu não sei. Cara, Sanji, sei lá. E pra mim é uma das maiores decepções, porque, tipo assim, mano, eu achava o Sanji muito foda, tá ligado? Porque eu era meio Sanji das ideias, tipo assim, eu sou meio Sanji das ideias, do sentido assim, pô, ser meio gado, só que ao mesmo tempo o cara tem um charme, tá ligado? O Zoro, que no começo era um personagem engraçado também, que tinha seus momentos de piada e tal, com o Luffy fazendo ele. E aí, tipo assim, hoje em dia virou literalmente só Zoro solo. Nossa, eu sou Sigma. Um personagem, mas o Vegeta é diferenciado. O arco dele de vilão a, entre aspas, herói é cativante. A personalidade arrogante e orgulhosa que ele tem acaba criando situações muito boas pro desenvolvimento do personagem. Muito foda quando você vê ele se proclamando como Super Saiyajin na luta contra o Freeza e depois ele tá chorando no leito de morte. Cena pica. Ou ele nem se preocupando com o filho e a esposa lá na saga dos androides e depois na batalha final contra o Cell, ficando possesso de raiva vendo o Trunks morrer. E ainda pedindo desculpa logo depois pro Gohan por ter agido por impulso e feito ele se ferir. Na despedida do Trunks do futuro ainda, você tem ele só fazendo um gesto para se despedir do filho. E só isso é o suficiente para você entender como ele mudou. O Vegeta é um personagem muito bem escrito. Inclusive, eu tenho vontade de fazer um vídeo só dedicado a ele. Como diria o diretor lá de Dragon Ball, né? Ô, Toei, vamos fazer o que é bom de verdade, Toei? Ex-editor de Toriyama chamou o Dragon Ball Daima de lixo, imundo, resto de estrume. E seria melhor uma história do Vegeta. Por que será, né? Por que será, né, Toei? Mas você não tem capacidade de fazer isso, né? Sua presa de lixo. Depois do Vegeta, um outro personagem que eu acho que é muito bem utilizado é o Piccolo. Logo no início do Z, ele tem um arco de redenção através do Gohan que é muito bacana de acompanhar. Devido à iminente invasão do Vegeta e o Nappa à Terra, ele se vê obrigado a treinar o seu arqui-inimigo. E nesse processo, os dois acabam criando uma relação de amizade, algo que o Piccolo provavelmente nunca imaginou que teria na vida, e que acaba mudando totalmente a sua visão de mundo. Enquanto ele ensina o Gohan a ser um guerreiro, o Gohan indiretamente ensina ele a ser mais humano. E no final, esse laço com a criança faz com que ele se sacrifique por ela. E a partir desse momento, ele nunca mais age como um vilão. Além disso, a gente não pode esquecer que o Piccolo farma a aura de café da manhã. Ele é pica. É as top 10 formações de auras mais necessárias da face da Terra. Piccolo é definitivamente um dos melhores personagens. Agora, outro personagem também que vem do clássico e que acaba tendo um destaque que a maioria meio que não percebe e subestima é o Kuririn. Apesar dele ser mais fraco que todo mundo, muitas vezes ele é muito valioso pra história usando a cabeça. Por exemplo, ele é quem descobre sobre Namekusei e dá a ideia de ir até o planeta pra usar as esferas de lá. É coisa que Dragon Ball Super se perdeu. Ninguém mais sabe pra nada. Nada. Só é poder de luta, poder de luta, poder de luta. Além de ser ele também quem dá a ideia
ideia de usar a nave dos alienígenas para ir até o planeta natal do Piccolo. Eu acho muito interessante essa forma do Akira Toriyama utilizar o personagem, compensando a sua falta de força com inteligência. E até mesmo nas batalhas, Cinema, né? ele sabe muito bem utilizar os seus recursos, que não é, né, só força bruta como a maioria dos outros. Agora, se tratando de Gohan e Goku, o Goku não tem uma evolução de personagem muito expressiva no Dragon Ball Z, o que eu particularmente não acho algo ruim. A proposta do personagem é literalmente ser apenas alguém que ama lutar e treinar pra ficar mais forte. Isso é coisa do Super. Pare, coisa do Super. E de novo, essa é uma premissa simples e rasa, mas não quer dizer que ela é ruim. Também vale dizer que a evolução do personagem acontece mais no Dragon Ball clássico. É nítido como o Goku muda durante a aventura dele, principalmente depois dele treinar com o Kami-sama. Ó, o Goku gordinho, o Goku que tava em Booking, Ele nem precisa falar muito, só a mudança no design dele comunica muito bem como ele é alguém diferente. Fora da batalha, ele até continua meio bobinho, mas quando se trata de luta, dá pra você ver como ele é alguém mais focado, mais centrado, ele é frio, calculista. Ai, frio e calculista, siga. Ele é um personagem simples, mas que funciona pra essa história. Afinal de contas, é uma história baseada em personagens ficando mais fortes e treinando pra enfrentar inimigos mais fortes. E também ele é outro que farma muita aura. O maluco simplesmente subiu na careca do Nappa na luta, mano. Do nada, por nada, tipo... Ele só subiu, mano. Isso é muito foda. O Gohan, assim como o Vegeta, tem também um arco muito foda até a saga Cell. Diferente do seu pai, que lutava desde pequeno porque o avô o ensinou e porque ele gostava, do momento que o Raditz chega na Terra até o Cell ser derrotado, ele não treina ou luta porque é algo que ele genuinamente gosta de fazer. É mais pela necessidade de ter sempre alguém ameaçando ele, a Terra ou seus amigos. Só que o interessante é que existe uma pequena ironia nisso tudo. O Gohan não gosta muito de lutar, mas ao mesmo tempo, ele é o personagem com maior potencial de força. Essa questão se expressa muito bem no final da luta. Neymar é você? Ai, meu Deus. Porém, ele não quer batalhar, ele não tem a mesma vontade de enfrentar alguém forte como o seu pai tem. Só que no final, com o discurso do Android 16 e vendo todos os seus amigos tomando porrada de Cell Jr., ele consegue acessar sua raiva, se tornando no Super Saiyajin 2. Inclusive, só um parênteses aqui nessa parte, eu já vi muita gente falando que o Goku botar o Gohan ali pra lutar demonstra como ele era um pai horroroso, né? Porque tem essa também. Ai, o Goku é o pior pai dos animes. Isso é mentira. Eu também quero abordar isso num vídeo próprio, mas assim, o Goku bota o Gohan pra lutar porque ele era literalmente a única esperança da Terra. O Goku, na saga Cell ali, depois que ele vê o potencial do Cell, ele expressa claramente como ele não era páreo pra ele. Ele sabia que ele não conseguia vencer o Cell. Então, ele apostava no Gohan, porque ele sabia o poder que ele tinha dentro dele e que, né, se ele conseguisse acessar, ele ganharia facilmente. Então o Goku tomar essa atitude ali de botar o filho é mais uma questão de acreditar no potencial do filho dele. Ele acreditava que o Gohan iria conseguir. E ele dar a semente dos deuses é mais porque ele achava, né, que o Gohan gostava de lutar como ele. Então, se o Goku gostaria de lutar com o Cell com poder total, o Gohan também deveria gostar, né, na cabeça dele. Mas não é o que acontece. Enfim. Tá vendo? Isso aqui que é foda quando eu falo com os personagens parecem humanos. Tipo assim, o Goku, na cabeça do Goku, ele treinou com o Gohan mostrou que tinha vontade de lutar contra o Cell na cabeça do Goku. Então o Goku falou assim, mano, se fosse eu no lugar dele, eu ia querer enfrentar o Cell 100%. Então eu vou deixar o Cell 100%. Tipo assim, ele fez uma cagada, mas sendo ingênuo. E tipo assim, cara, tem histórias hoje em dia que é tão... O Sonon Leve mesmo, a Áurea é mais ego. Você... tipo assim, o anime não tem desenvolvimento nenhum, é só Áurea e ego, Áurea e ego. E agora, só pra finalizar, eu quero falar um pouco sobre essa questão de Dragon Ball não tem história. O que é uma balela tremenda, né? Como eu disse antes, Dragon Ball é uma história simples. Mas mesmo assim, a trama é bem legal. Se a gente pega a saga dos Saiyajins até a saga do Freeza, por exemplo. Olha como a premissa é bacana. O Raditz chega na Terra pra cobrar o Goku do seu papel como Saiyajin, que era de dominar o planeta. Ele é derrotado pelo Piccolo do Goku e antes de morrer diz que mais 2 Saiyajins muito mais fortes do que ele. Vídeo muito bom, mano. O cara sabe muito. Estão em direção à Terra. Depois de um ano, esses Saiyajins chegam, matam um monte de gente, mas no final também acabam sendo derrotados. O Piccolo foi um dos que morreram na mão dos Saiyajins, o que consequentemente fez com que o Kami-sama morresse e as esferas do dragão da Terra sumissem. Isso faz com que os nossos heróis tenham que ir pro planeta Namekusei para usarem as esferas do dragão de lá para reviver todo mundo. Essa é a base da saga Freeza, os personagens em busca das esferas do dragão.
o que é meio que a base de Dragon Ball como um todo, né? Uma aventura atrás das esferas do dragão, só que dessa vez com um nível de poder muito maior. Ao invés de ter, sei lá, o tal Pai Pai como adversário, a gente tem um imperador galáctico racista, que inclusive também é o melhor vilão de Dragon Ball inteiro. A coisa muda um pouco na saga dos androides e o Cell, que inclusive talvez seja a minha saga favorita, hein? Ela aborda uma questão ali de viagem no tempo, futuro pós-apocalíptico. Também eu acho do caralho como ela começa quebrando tudo que foi estabelecido há poucos capítulos atrás. Tipo, o Freeza, que até então era tido como o ser mais forte do universo, de repente vira picadinho pra um moleque aleatório. Cara, mano, eu poderia fazer um vídeo, mas eu acho que eu seria altamente cancelado, velho. Se eu fizesse um vídeo, é tipo assim, o quão mal é o Freeza, aí comparar ele com pessoas que existiam na vida real. Cara, seria um vídeo muito foda, cara. Nossa, mas eu seria altamente cancelado. Eu acho essa uma decisão narrativa muito foda. Esse personagem já não é mais porra nenhuma e o Super Saiyajin não é algo só do Goku. E aí, com isso estabelecido, a história pode prosseguir. Enfim, depois com o Cell, a história deixa um pouco de ser sobre evitar um futuro pós-apocalíptico e vira o padrão de só ter que derrotar alguém muito forte que vai destruir o universo. Cell também foda. Não é fraco, não é nem questão de ser fraco. É porque o Akira é gênio em ser preguiçoso. Mano, qual que é o objetivo do Cell? Chegou lá, queria ser perfeito. Absorveu os androides, ficou perfeito? Beleza, completei meu objetivo. Agora eu mando Sigma e quietinho aqui, velho. Não tenho nada pra fazer. Eu sou forte. Tem o genes de lutadores que gostam de lutar. Bora fazer um torneio no meme? Sensacional, cara. Serve como escada pra fechar o arco de alguns personagens, principalmente do Goku, Vegeta e Gohan, como eu citei anteriormente. Pra mim, inclusive, a saga do Cell seria o final perfeito de Dragon Ball. Resumindo, o torneio do Cell. Olha o bico do fuzil, vai do Master Rajadal. Ai, toma, 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 ai, toma, Rajadal. Olha o bico do fuzil, tu não tá prosta sal. Ai, toma, toma. Seu pai, vai, é sua mãe, aquela vagabunda.